amados do Senhor, a mensagem de hoje é intitulada O Público-Alvo de Deus, baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, e o versículo 22, que diz assim: Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Amados, desde a antiguidade, a revelação de Deus era exclusivamente através da comunicação oral. Deus se revelava aos homens justos daquele tempo, e os homens justos que recebiam a revelação de Deus traziam a revelação para os anciãos do povo. Cada clã, cada tribo, cada comunidade, cada aldeia tinha o seu patriarca, o seu ancião, aquela pessoa experiente em vida, cheia de sabedoria e com memória privilegiada, e recebia a mensagem da revelação de Deus oral que Deus transmitia aos homens justos. Os anciãos passavam aquela mensagem para o povo, e assim, amados, todo o povo tinha acesso à revelação de Deus. Todo aquele povo camponês, todo aquele povo natural da terra, como diz as Escrituras, o povo da terra, tinha acesso direto à revelação de Deus através da comunicação oral, falando. Era muito natural, muito tranquilo. Mas com o passar dos anos, amados, com a invenção da escrita, a revelação de Deus ficou restrita ao palácio, dominada e controlada pelo rei, pelos sacerdotes e pelos escribas. E assim o povo ficou afastado do acesso à revelação de Deus. Porque, amados, o letramento, quando foi criado a escrita, aquela comunidade letrada era apenas uma minoria financiada pelo rei. E esse povo letrado, que sabia ler, escrever, estava restrito ao palácio. E todo o povo da terra perdeu por completo o acesso à revelação de Deus. É por isso, amados, que nós vemos aqui no Evangelho segundo Lucas, que acabamos de ler, Jesus pondo em pé de igualdade a cura dos cegos, fazendo os cegos ver, curando os surdos, fazendo os surdos ouvir, curando os leprosos, limpando todas as feridas da sua carne, fazendo os coxos andar. Jesus coloca em pé de igualdade, amados, esse milagre, juntamente com a ressurreição de mortos, o anunciar o Evangelho aos pobres. Está aí o motivo de por que Jesus manda dizer a João que aos pobres é anunciado o Evangelho. Porque até aquele tempo, amados, os pobres não tinham acesso à revelação de Deus, que estava restrita, escrita nos pergaminhos, nos rolos, na Torá, nos escritos controlados pelo rei, pelos escribas, e na época de Jesus, também pelos fariseus. Existiam 5 seitas religiosas judaicas na época de Cristo. E todas elas controlavam isoladamente entre si a revelação de Deus, e o povo não tinha acesso. E de repente aparece Jesus anunciando o Evangelho aos pobres.
Amados, os pobres é o público-alvo de Deus. Os pobres humildes, os pobres mansos, os pobres quebrantados. Esse é o público-alvo de Deus. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo não num castelo, não nasceu e não foi posto numa manjedoura de ouro, digamos assim, num berço de ouro, mas foi posto em uma manjedoura. Amados, manjedoura é um coxinho de colocar ração, sal para o gado lamber. O menino Jesus foi posto ali naquela cocheirinha. Jesus veio pobre e entrou em Jerusalém montado em um jumento. Enquanto os reis andavam montados em cavalos enormes, potentes, fortes, lá vem o rei entrando em Jerusalém montado em um jumentinho. Pobre, não teve tapete vermelho, foi forrado o chão com folhas de palmeiras, com as vestes das pessoas, e o jumentinho passava por cima daquelas vestes como sendo um tapete de recepção para o rei entrando na cidade. Que contradição imensa para o mundo! O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chega na cidade santa, pobre, manso, humilde, montado em um jumentinho. É por isso que Jesus põe no mesmo nível de poder, de milagre, a transmissão do Evangelho, a propagação do Evangelho, a divulgação do Evangelho, a pregação do Evangelho aos pobres. É um grande milagre social. Jesus eliminou a exclusividade social em que era restrita a revelação de Deus apenas aos letrados. Agora todos têm acesso à revelação de Deus. E os discípulos de Jesus escreveram a sua mensagem e posteriormente foi divulgado no mundo inteiro através da tradução das Escrituras em vários idiomas, especialmente nos idiomas modernos. Os Gideões Internacionais, que distribui estes pequenos Novos Testamentos, essa parcela das Escrituras, já distribuiu mais de 1 bilhão de Escrituras, de Bíblias, no mundo inteiro. Só os Gideões Internacionais, dando acesso aos pobres. E essa distribuição é gratuita. Não é um comércio, não é um mercado. O Senhor tem feito esse grande milagre, em que os pobres têm acesso à revelação de Deus, à consolação de Deus, à paz do Senhor, à presença de Deus. Pode orar em qualquer lugar, levantando as suas mãos santas e clamando ao Senhor por si, pelos seus entes queridos, pelo seu próximo, por todos. Jesus veio quebrar essa barreira, esse distanciamento social, essa separação social dos letrados e os não letrados. Agora a revelação de Deus é a todos os pobres, mansos, quebrantados, humildes, que crê no Senhor Jesus. E nos sentimos agora abraçados pelo eterno Deus e o Espírito Santo a nos inspirar a compreender as Escrituras, sem precisar um dedo de um escriba, de um mestre que isolou todo o conteúdo no palácio. Não precisa mais desse dedo apontando-nos as letras. O próprio Espírito Santo grava em nossos corações, em nossas mentes e nos ilumina para compreendermos a palavra do Senhor, a revelação de Deus. Meus amados, essa maravilha que se estende por toda a eternidade não fica somente aqui. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça. Amém.